Há alguns meses, falar sobre uma possível saída de Federico Valverde do Real Madrid seria simplesmente impossível. Mas hoje isso já não parece tão absurdo assim, porque alguma coisa mudou dentro do vestiário do Real Madrid. E pela primeira vez em muito tempo, o clube já não trata Valverde como um jogador intocável. Mas o mais assustador é que isso pode ser apenas o começo de uma crise ainda muito maior. Valverde sempre foi visto como um dos símbolos da nova geração do Real Madrid, um jogador que representa exatamente o que o torcedor madridista gosta de ver dentro de campo. E por muito tempo parecia impossível imaginar o uruguaio vestindo outra camisa na Europa. Só que o futebol muda rápido e muito rápido. E dentro do Real Madrid, algumas atitudes começaram a gerar desconforto, principalmente internamente. O problema não é o futebol de Valverde, porque dentro de campo ele continua sendo um dos jogadores mais importantes do elenco. O problema é o ambiente. O Real Madrid vive um dos momentos mais delicados dos últimos anos nos bastidores. Existe pressão, existe desgaste e existe uma sensação clara de que o elenco perdeu parte do equilíbrio interno que existia em temporadas anteriores. E quando isso acontece no Real Madrid, ninguém fica totalmente protegido, nem mesmo os jogadores considerados líderes, e foi exatamente aí que a situação de Valverde começou a mudar, porque algumas pessoas dentro do clube já não enxergam o uruguaio da mesma forma de antes. Durante anos, Valverde foi tratado como inegociável, o tipo de jogador que o Real Madrid jamais pensaria em vender, mas segundo rumores que circulam na imprensa espanhola, isso já não é mais uma certeza absoluta. E atenção, isso não significa que o clube quer se desfazer do jogador, mas significa uma coisa muito importante: o Real Madrid agora estaria disposto a ouvir propostas, e no futebol europeu isso muda tudo, porque quando um gigante como o Real Madrid deixa de considerar alguém intocável, é porque existe algo acontecendo nos bastidores, e talvez esse seja o maior sinal de todos. Outro detalhe que aumentou ainda mais os rumores foi o nome de José Mourinho. Nos últimos dias, o treinador português voltou a ser ligado ao Real Madrid. E se existe uma coisa que o Mourinho gosta de fazer, é reorganizar vestiários. Mourinho sempre foi um técnico obcecado por controle interno, por liderança, por hierarquia, e caso ele realmente volte ao clube, alguns jogadores podem acabar perdendo espaço, enquanto outros podem simplesmente ser negociados. E é exatamente por isso que o nome de Valverde começou a entrar em debates nos bastidores do mercado europeu. E enquanto o Real Madrid vive essa incerteza, alguns gigantes da Europa observam tudo isso em silêncio. O principal deles é o Bayern de Munique. O clube alemão procura um meio-campista com intensidade absurda, força física e liderança. E o Valverde encaixa perfeitamente no perfil. Além disso, o Bayern sabe que oportunidades assim aparecem raramente no mercado, porque normalmente jogadores como o Valverde simplesmente não ficam disponíveis. Mas agora, pela primeira vez, o cenário parece diferente. E isso já foi o suficiente para aumentar os rumores sobre uma possível negociação. Talvez Valverde continue no Real Madrid por muitos anos, talvez toda essa crise passe, mas uma coisa parece clara: alguma coisa mudou dentro do clube depois da confusão entre Tchouaméni e Valverde, porque o jogador uruguaio que antes parecia impossível de ser vendido, hoje já gera dúvidas. E no Real Madrid, quando começa as dúvidas, mudanças costumam acontecer rapidamente. Agora resta saber se Valverde ainda faz parte do futuro do Real Madrid ou estamos assistindo ao começo do fim da passagem dele pelo clube. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O Real Madrid deveria vender o Valverde? Ou seria um erro gigantesco deixar um dos líderes do elenco sair?